a paz do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Sempre muita alegria para nós, mais um dia de escola bíblica dominical, aprendendo um pouco mais com o Espírito Santo, consolador, ensinador e fortalecedor da igreja. Nossa terceira lição, terceira aula hoje, desse novo trimestre. Nossa aula hoje é a aula de número 3, a lição de número 3. Hoje é 16 de outubro de 2022. Nesta manhã, com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui como posso expressar, é muita alegria para nós, porque muitos não têm a oportunidade, às vezes, de estar aqui ou até de ter acesso à palavra do Senhor. Muitos estão no leito, queriam ouvir algo, e não conseguem. Muitos estão, às vezes, na prisão e queriam ouvir, e não tem, às vezes, um meio de ouvir. E nós, às vezes, não damos valor a tudo isso. Então, por isso, eu sempre falo, motivo de muita alegria. Temos saúde, alegria, podemos alimentar, nós deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor é quem nos sustenta. O Espírito Santo é quem nos dá vida. Esse fôlego de vida que nós temos. Graças a Deus. Então vamos lá. O tema dessa nossa terceira lição é a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste. Então nós vamos falar sobre a ação do Espírito Santo na criação, que é o primeiro tópico. A ação do Espírito Santo, o Espírito Santo é quem capacita o homem, e o Espírito Santo nos evangelhos. Essa é a ação do Espírito Santo, Antes de tudo, antes do derramamento no Pentecoste, derramamento do Espírito no Pentecoste, lá na criação, a ação do Espírito Santo nos capacitando e a ação do Espírito Santo nos evangelhos. Começando pela introdução, a introdução nossa diz assim, introdução da nossa lição, quem estiver acompanhando aí na página 13 da nossa lição. A introdução diz assim: o Espírito Santo, antes do evento no dia de Pentecostes, já estava presente na criação. Então já estava presente na criação. Na capacitação dos juízes. Então já capacitava os juízes, a defender o povo de Deus naquela época contra os adversários que oprimia Israel. Então o Espírito Santo capacitava juízes, o povo clamava, o povo pecava na época dos juízes, Deus se ausentava deles. Mas o povo clamava, Deus levantava um novo juiz, e aquele juiz defendia Israel e livrava Israel da mão do inimigo. Então, pecou, Deus se ausentava. Clamava, Deus tinha misericórdia, levantava o juiz, capacitava aquele juiz, enchia ele da unção da graça do Espírito Santo e ele defendia Israel. Deus, Ele não está preocupado se você pecou ou não. Deus está preocupado se você está arrependido. Não existe pecado que o sangue de Cristo não possa purificar. Arrependei-vos e crede no Evangelho, é a palavra. Então,
a ação do Espírito Santo naqueles juízes representa a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Então o Espírito Santo, antes do evento de Pentecoste, ele agiu na criação, na vida dos juízes, na vida dos profetas, quando ele enchia os profetas de unção, e os profetas ungiam os reis, transmitia aquela unção, os profetas recebiam a mensagem de Deus e transmitia a toda a nação de Israel, através da unção do Espírito Santo que vinha sobre eles. Eles tinham a mensagem de Deus e transmitia. Através da unção, da graça do Espírito Santo, eles escreveram, escritos que estão até hoje em nosso meio, e assim sucessivamente. A ação do Espírito Santo, na preparação e chegada de Jesus Cristo ao mundo também. Então, a ação do Espírito Santo na preparação e chegada de Jesus ao mundo. Então, o mundo, antes da vinda de Cristo, já estava sendo preparado pelo Espírito Santo para receber a Cristo. O Antigo Testamento é justamente a preparação do mundo para receber o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. Então, aconteceu no tempo certo. Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa expressão plenitude significa no tempo exato, no tempo pleno, completo. Então não foi antes e não foi depois, foi no tempo certo. Deus nem atrasa e nem adianta na sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus chega na hora certa. Ah, mas está difícil, Deus não está me vendo. Deus está vendo sim. É que a nossa ansiedade nos distancia do tempo de Deus. O tempo é de Deus, a vontade é de Deus, a sabedoria de Deus. Ele é quem sabe o tempo exato de agir na minha e na sua vida. Nós somos como uma criança que pede algo ao pai, mas o pai é que sabe se aquele algo que nós pedimos será bênção ou maldição, vai nos ajudar ou vai nos prejudicar. E quando nós escutamos o não de Deus, muitas vezes nós não entendemos. Mas o não de Deus é evolução na nossa vida. É porque Deus sabe o momento certo e Deus sabe se aquilo vai nos ajudar ou não. Então o Espírito Santo, antes do evento de Pentecostes, já estava presente na criação, na capacitação dos juízes, dos profetas, preparando a chegada de Jesus Cristo ao mundo, ungindo-o, dirigindo-o. Então o Espírito Santo ungiu o Senhor Jesus e dirigiu ao longo do seu ministério terreno, mesmo na sua morte e na sua ressurreição, o Espírito Santo agiu. Na sua morte, quando ele morreu, Pai, está consumado, na tua mão entrego o meu espírito, e ele ali morreu na cruz, dando a vida por todos nós, derramando o seu sangue precioso para salvar as nossas vidas. E Pedro vai falar: não foste com ouro nem com prata, não foi com ouro nem com prata que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado, é que nós fomos resgatados. Na cruz do Calvário, Cristo deu a vida. O Espírito Santo estava lá com ele. E quando o inimigo pensou, venci Deus, quando Satanás pensou, venci, matei Jesus, ao terceiro dia ele ressuscitou, e o nome de Cristo foi glorificado. Aleluia! Quando o diabo pensa que te venceu, quando o diabo pensa que venceu a igreja, quando o diabo pensa que a igreja está derrotada, a igreja levanta e passa por cima do capeta como um rolo compressor. A igreja vai passando e ninguém fica na frente da igreja. Sabe por quê? Porque quem conduz a igreja é o Espírito Santo.
Inclusive, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7 diz assim: porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Porque já o ministério da injustiça opera. Meus irmãos, o ministério da injustiça está operando ou não está? A injustiça está acontecendo ou não está? A mentira está prevalecendo ou não está? Mas espera, porque Deus vai agir na hora certa. E aí diz assim: somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses 2 e 7. Somente há um que até agora resiste, até que do meio seja tirado. Sabe quem é este um? O Espírito Santo de Deus. Ele está na minha e na sua vida. Ele está na igreja. A igreja é a coluna da verdade na terra. O Espírito Santo está sobre nós. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo guia, ensina, consola e fortalece a igreja de Deus, até que do meio seja tirado. Sabe quando que ele será tirado? Arrebatamento da igreja. A igreja vai subir. Aí, meu irmão, aí o mundo será entregue ao maligno. Aí será realmente a grande tribulação. Bom, essa lição, a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes, ela tem 3 tópicos, 3 divisões. Nós acabamos aí de falar da introdução, que a introdução vai abranger os 3 tópicos mesmo. O primeiro tópico é o Espírito Santo na criação. O segundo tópico é o Espírito Santo que capacita o homem. E o terceiro tópico é o Espírito Santo nos evangelhos, não é isso? Então, o Espírito Santo na criação. Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. É o versículo 1. No versículo 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Fala de uma terra original. Deus, diz Isaías, que Deus não a criou vazia, e Deus criou para ser habitada. Então Deus criou uma terra pura, perfeita, harmônica, linda, uma terra original. A terra original que Deus criou não foi uma terra bagunçada, não foi uma terra caótica, foi uma terra perfeita. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 1. No versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Fala de uma terra caótica, uma terra bagunçada, uma terra desordenada. Então já aconteceu alguma coisa aí, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou uma terra perfeita, uma terra harmônica. Deus criou o universo perfeito. A Bíblia diz que Deus não a criou vazia, lá em Isaías. A Bíblia diz que Deus criou para ser habitada. Aí o versículo 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, uma terra caótica. Então a teologia coloca aí a queda de Satanás, que bagunçou tudo, a terra original. Capítulo 14 de Isaías, capítulo 28 de Ezequiel, a gente vê a queda de Satanás, a ilustração da queda de Satanás. E depois da terra caótica, desordenada, bagunçada, aí nós vemos a continuação do versículo dizendo: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, pairava sobre a face das águas.
O original dá uma ideia de chocava, como uma galinha chocando sobre os seu ninho, seus ovos ali, e fazer nascer o seu pintainho, fazer nascer os seus filhotes. Então o Espírito de Deus agia lá na terra, na criação da terra, reconstruindo, fazendo agir. E a Bíblia diz, e disse Deus, haja luz, se não me engano, no versículo 3, e o Espírito agiu. Espírito é potência, é poder criador. Quando Deus disse, haja luz, o Espírito de Deus na criação agiu e houve luz. Então nós vemos o que? O Espírito Santo na criação. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico da nossa lição diz assim, o Espírito Santo quem capacita o homem. Então nós vemos, o nosso tema é a ação do Espírito Santo antes do dia de Pentecostes. Não esqueçamos disso, não esquecemos disso. Tem a ação do Espírito Santo antes do dia de Pentecostes. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. O revestimento da igreja com o Espírito Santo para que a igreja saísse pelo mundo pregando o Evangelho. Pentecostes foi isso. Mas antes disso, onde estava o Espírito? O Espírito sempre agindo. A ação do Espírito Santo antes do dia do Pentecostes. O Espírito estava na criação, o Espírito estava capacitando os juízes, o Espírito estava capacitando os profetas, o Espírito estava preparando o mundo para a chegada de Jesus Cristo, o Espírito ungindo Jesus, dirigindo Jesus no seu ministério, o Espírito na morte e na ressurreição de Jesus, e o Espírito ainda continua conosco hoje. Essa é a ação do Espírito Santo. Antes do Pentecoste e nos dias atuais. Então, continuando aqui, a ação do Espírito Santo, nós estamos no tópico 2, a ação do Espírito Santo na vida dos artesãos, a ação do Espírito Santo na vida dos profetas e a ação do Espírito Santo na vida dos reis de Israel. Então o Espírito Santo, ele sempre agindo sobre a sua igreja, sobre o seu povo, preparando o mundo para receber a Cristo. Então o Espírito Santo nunca foi ausente. Porque lá quando tudo iniciou, o Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo estava criando, o Espírito Santo estava agindo, o Espírito Santo estava potencializando. O Espírito Santo, quando Deus disse, haja luz, ele criou a luz, Então aqui o Espírito Santo capacita o homem, o segundo tópico. O Espírito Santo, ele capacitou Bezaleel e Aholiabe, aqueles artesãos, na construção do tabernáculo. Quando Deus dá o tabernáculo, descreve o tabernáculo no deserto para Moisés, lá no capítulo, lá no livro de Êxodo, a partir do capítulo 25, todo o Êxodo lá, quando Deus dá o modelo do tabernáculo, era impossível o homem natural conseguir montar aquelas peças. Por exemplo, Deus ordenou a Israel, a Moisés, a construção de cada utensílio ali do tabernáculo. Vamos falar de um deles, por exemplo, o candelabro. Candelabro tem vários nomes, você pode achar na Bíblia candelabro, castiçal, candeeiro e mais alguns ainda. Candelabro, castiçal, candeeiro. Então, quando Deus ordena a criação desse candelabro, o Senhor ordena que se faça esse utensílio, que tinha 7 pontas, 3 de um lado, 3 de outro, uma no meio, tinha um pedestal à sua base, e essa ponta era detalhada, tinha as romãs, tinha uma série de detalhes, e todos esses 7 braços, todo esse modelo desse candelabro tinha que ser feito de uma peça de ouro, de um talento de ouro. Uma única peça tinha que fazer aquilo sem emenda. Eu gostaria de saber se existe alguém hoje no mundo capaz de fazer isso, a não ser no molde,
Você vai lá, põe um molde lá, enche de um líquido e vira, não. O homem tinha que fazer de ouro batido, diz a Bíblia. Então existiam dificuldades enormes de fazer, porque aquilo representava quem? O ouro representa Cristo, né? Sem emenda, perfeito, a unidade de Cristo sem divisão. E aí Deus capacitou dois homens, Bezaleel e Aholiabe. Bezaleel e Aholiabe eram dois artesãos, que foram capacitados para fazer aquilo, através do Espírito Santo, somente com a sabedoria do Espírito Santo. Isso nós descrevemos uma peça, e se for falar de todas as peças do tabernáculo, vai longe. Então o Espírito Santo que capacita o homem, ele capacitou esses artesãos para fazer todos os utensílios do tabernáculo, ele capacitou os profetas, né? Ele capacitou o tabernáculo, ele capacitou os reis, ele capacitou os juízes, ele capacitou os profetas na direção para cumprir os planos de Deus para a salvação do homem. Então, no plano de Deus, através do século, para a salvação do homem, Deus capacita o homem para exercer cada detalhe desse plano, cada momento desse plano de salvação do homem. Então, era o momento da construção do tabernáculo, Deus capacitou Moisés, Deus capacitou Bezaleel e Aholiabe para construir, Deus capacitou os sacerdotes, Deus capacitou, depois de tudo isso, os juízes para conduzir o povo diante de Deus. O povo pecava, o Espírito Santo distanciava deles, o povo se arrependia, orava, aí Deus mandava ali, né? Deus capacitava os juízes e assim sucessivamente, né? Os reis para administrar, os reis para defender a cidade. Deus capacitava os profetas para trazer a mensagem de Deus aos reis. Deus capacitava os sacerdotes e assim vai. O Espírito Santo é quem capacita o homem, assim como capacitou todos na preparação do mundo para receber o Evangelho, continua capacitando cada um de nós hoje para enfrentar as dificuldades e as adversidades da vida. O Espírito Santo continua capacitando a mim, capacitando a você, capacitando a sua igreja. Ele não abandonou a sua igreja, ele está no meio da sua igreja, até que do meio seja tirado. Terceiro tópico, o Espírito Santo nos evangelhos. Também esse terceiro tópico, ele se divide em 3 subtópicos. A ação do Espírito Santo na vida, o Espírito Santo nos evangelhos. O primeiro subtópico, Israel antes da efusão do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre Cristo, o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus está sobre a sua igreja. Então o que queremos dizer para finalizar? Antes da efusão do Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele era transitório sobre Israel. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado, capacitando a igreja para anunciar o Evangelho e está sobre a igreja até hoje. Então antes ele era transitório, como nós acabamos de falar sobre os juízes, os profetas, os reis, os sacerdotes, em toda a preparação do Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era transitório. O Espírito Santo ele tomava o juiz, revestia o juiz ali, mas depois perdia a graça e acabava. Os reis, o Espírito Santo revestia para cada função. Davi, quando foi ungido a rei, ele foi cheio da unção do Espírito Santo. Ele foi revestido com o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito ele era transitório. Sansão clamava a Deus, Deus revestia ele da unção do Espírito Santo. Ele era transitório. Mas em Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado de maneira abundante sobre a sua igreja. Aí o Espírito Santo deixa de ser transitório e passa a habitar em cada um de nós.
A palavra de Deus diz: aquele que me ama será amado do meu Pai. Aí diz: viremos para ele e faremos nele morada. Se eu não me engano, é João 14, 21. Então, aquele que me ama será amado de meu Pai. Aí, viremos para ele e faremos nele morada. O Espírito Santo vem, faz morada em mim e você, morada, né? Não turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Então o Senhor preparou a sua igreja, derramou o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo é derramado abundantemente hoje sobre a igreja. É tanto que em Atos capítulo 1 e versículo 8, o Senhor diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, né? Portanto, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, né? E ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Então o Senhor prometeu. Mas lá em Lucas 24, versículo 49, o Senhor diz: eis que vos sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, primeiro, o Senhor diz que envia o seu Espírito Santo, que capacita. Mas ele diz: ficai na cidade até que do alto sejais revestido de poder. E quando a igreja foi revestida, foi lá no capítulo 2 de Atos. E a partir daí, o Espírito foi derramado sobre a igreja foi fortalecida, recebeu a unção do Espírito Santo, saiu pregando um evangelho cheio da graça e da unção. Isso a igreja primitiva, a igreja dos evangelhos, começa pela igreja dos evangelhos. A igreja primitiva era cheia do Espírito Santo, a igreja histórica foi cheia do Espírito Santo, porque em lugar nenhum da história, Satanás, o inimigo, conseguiu barrar a igreja do Senhor. E a igreja de hoje, ela é cheia do Espírito Santo, e o inimigo, em momento algum, consegue barrar ou parar a igreja do Senhor. Quando ele pensa que venceu, ele acabou de perder. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está sobre a igreja, está sobre mim, está sobre você. Que Deus abençoe. Eu agradeço mais essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus.